Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Plano Essencial Unimed Campos. Cuidado e assistência médica de qualidade em toda a rede própria a partir de R$ 109,53. Invista em saúde e bem-estar para você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 23 de julho de 2024, começa hoje mais um Folha no Ar, começa agora mais um Folha no Ar. Hoje é terça-feira, 23 de julho, Folha no Ar, ao vivo pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir a edição de hoje ainda no Spotify, Deezer, todos os tocadores de podcast. E logo mais, reprise na Plena TV. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Já de antemão, obrigado pela audiência, pela companhia. São 7h06 em Campos. Campos que amanhece com tempo bom, com céu claro, com sol. E tá essa variação, né, muito grande de temperatura. Hoje, porém, diminui um pouco em relação a ontem. Ontem fez 31 graus de máxima em Campos. É quase que verão, né? Hoje a temperatura cai um pouco, a máxima para 27, a mínima fica em 16. Agora faz 18 graus aqui no centro da cidade. Não tem previsão de chuva. Inverno dificilmente chove, né? Então a gente já vinha saindo aí, né, do outono seco e entrou no inverno, então já viu, né? Vai ser mais complicado com relação à chuva, né? Então tem reflexo em tudo, não só no meio ambiente, mas é claro, evidente também nas prateleiras dos supermercados. Leite, por exemplo, vai embora, dispara o preço, queijo, derivados, manteiga, né? Tudo isso que já não está barato, né? Ainda mais com o inverno sem chuva, fica mais difícil. No programa de hoje tenho o prazer de receber Dr. Arthur Borges, presidente da Fundação Municipal de Saúde, subsecretário de Regulação em Saúde no município. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da regulação, um pouquinho não, vamos falar bastante sobre essa questão da regulação, que é um assunto assim, que a gente no dia a dia não observa, mas ela é fundamental, aquele momento de atendimento mais próximo entre o sistema e o usuário, né? É onde ele precisa fazer aquela chamada transferência,
de um leito, transferência de uma UTI, transferência de hospital para outra cidade também. Então, essa regulação hoje tem também a participação direta do Dr. Arthur Borges, que é médico neurocirurgião. E quando eu falo prazer em receber, não é só porque ele é tricolor, não, dos bons não, mas é porque esse camarada é responsável pelo fim daqueles corredores lotados do Hospital Ferreira Machado. Então a gente tem que... isso não descredencia a gente a cobrar, a criticar, fazer aqui qualquer pedido a ele de forma nenhuma. Pelo contrário, me sinto mais à vontade até de fazer uma cobrança, né, em função dessa reciprocidade e já da capacidade dele comprovada. Então, a gente também tem que ser grato. Quantos anos, né? Então, da gratidão é uma coisinha pouquinha, né, simplesinha, mas tem que ser destacado. Quantos anos ficou aquilo ali sem conseguir resolver aquele problema dos corredores, Eu mesmo cheguei a ficar um tempo lá, também no corredor, uma vez passei mal do coração, precisei ir no MG, fiquei no corredor. Na época eu trabalhava na televisão, a pessoa, não, vamos colocar ele aqui. Eu falei, precisa não, eu sou da casa, deixa eu quieto aqui, dá pra, porque eu estava de passagem, porque ia pro Alvorovim, a princípio era infarto, mas não foi pericardite. Então assim, eu posso falar um pouco porque eu vivi aquilo ali e é muito complicado, aqueles corredores cheios, era muito complicado. Tem também, pra gente falar aqui hoje, a situação do Hemocentro de Campos, as efetivas ações para atrair doadores. Tem aquela proposta minha que é de pagar os doadores, que a gente vai encher aquilo lá de sangue, né, não caber, mas não pode. É um tal de não pode do Brasil, não pode, mas também não pode fazer certas coisas que são feitas, né? Então a gente fica meio que, por isso a importância do presidente da Fundação Municipal de Saúde aqui hoje, para a gente falar sobre isso. E tem evidentemente que aí sim a gente vai entrar numa parte mais ampla no programa para a gente falar do Ferreira Machado, das ampliações, das mudanças, das renovações, do Hemocentro que está sendo construído, porque é tudo a cargo da Fundação Municipal de Saúde. Tanto as reformas quanto o funcionamento diário, medicamento, equipamento, né, todo aquele... aquela engenhosa... habilidade para poder fazer esse sistema funcionar. E aí vem, eu tive que anotar porque eu já não lembrava tudo mais. O hospital HGG também é administrado é coordenado, é comandado pela Fundação Municipal de Saúde. Lá tem o coordenador, tem um administrador, mas é a cargo da Fundação Municipal de Saúde, que aí é parte administrativa. O Hospital HGG, o Hospital São José, a Clínica da Criança em Guarulhos. Aí em Guarulhos tem o Hospital de Travessão de Santo Eduardo. Vamos falar como é que está aquilo lá, obra, vamos falar o andamento, previsão de reinauguração ou de inauguração do novo equipamento que está sendo preparado. Vindo para o lado de cá, tem o antigo PU da Saldanha Marim, que vai virar a clínica do adulto. E por eu morar ali perto fica fácil de eu acompanhar, a obra está muito bacana, está ficando muito grande aquilo ali. Tomara que o tamanho seja também dentro da mesma proporção da qualidade do atendimento à população. O hospital aliás, a unidade básica de saúde, a UBS de Farol de Santo Tomé. Não, lá é o UPH, não é isso? É o PH. Não, desculpa, então, antes tem o Hospital São José, na Baixada, e depois o PH em Farol de Santo Tomé e Ururaí. Notei tudo. Exatamente. Falei tudo, falei. Tentei lembrar sem olhar, para ir memorizando. Doutor, já vou trazer o seu bom dia para a gente adiantar aqui o programa, essa abertura, essa dinâmica aqui, para a gente começar a nossa conversa e saber dessas novidades que vem por aí, do que vai ser, quando é que vai ser inaugurado, por exemplo, esse aqui que está fazendo falta e naturalmente sobrecarrega o Ferreira Machado, o HGG e por aí vai. Rapidamente, então, só uma passada aqui pelo portal folha1.com.br para a gente começar a nossa conversa num embalo assim, tipo o Fluminense agora. Melhor deixar esse negócio de Fluminense para lá hoje, hein? Só ganhou, mas ganhamos uma importante aí, foi contra o Cuiabá lá, do ano passado a gente perdeu lá.
No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Esse aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar é o maior sucesso, todo mundo já tem. Se você não tem, baixe aí agora o aplicativo, é de graça, ocupa pouco espaço e você vai poder acessar uma série de funções que tem lá o aplicativo, né? Hoje a gente já não consegue mais viver sem esses apps, sem esses aplicativos. Eles facilitam, agilizam a nossa vida. Você está no médico, cadê o resultado do seu exame de sangue? Não tem que ir lá no laboratório pegar, não precisa. Baixa aí no aplicativo e já passa para o WhatsApp do médico. É uma coisa, né, bem mais fácil hoje em dia. Então, você conta com esse serviço também extraordinário aí do Laboratório Plínio Bacelar. Só baixar o aplicativo. Nas manchetes do portal folha1.com.br, em destaque, com mais de 17 mil notificações, Campos tem 4º óbito por dengue confirmado. Uma idosa de 77 anos, moradora do centro da cidade, morreu em maio, mas o resultado da investigação só foi fechado agora no último dia 17 de julho, isso em função, acho que, da demanda do estado todo. Então, um mês praticamente, 2 meses praticamente depois, é que veio o resultado oficial e esse laudo, então, né, de uma idosa de 77 anos que perde a vida por conta de um mosquito, né? É aquela luta que a gente fala sempre aqui, que a gente tem que travar contra esse mosquito. Segundo voo diário de Campos a Campinas é suspenso pela Azul. Além disso, 2 funcionários foram recolocados para outros aeroportos. Se continuar assim, nosso aeroporto vai virar só uma pecinha de enfeite ali, né? Bruno diz que PSD manterá apoio em Campos ao União. Houve uma movimentação importante ontem e você pode ler aí no portal folha1.com.br. O Aloysio Abreu Barbosa já publicou desde ontem, também nas redes sociais da Folha da Manhã e da Folha FM, o motivo de Maicon e também de Fred Machado estarem inativos no diretório, não foi explicado. Então tá aí no portal folha1.com.br a matéria completa. Homem é atingido por 3 tiros em São Francisco do Itabapoana e dirige até Campos. A vítima foi atingida no abdômen e passou por cirurgia no Hospital Pereira Machado. Em destaque ainda, corpo é encontrado em estado de decomposição em São Francisco do Itabapoana. Polícia investiga caso de estupro contra jovem na saída de bar em Campos. 3 homens são detidos ostentando arma na Baixada Campista. Motorista fica ferido após acidente na 28 de março. Sextus Lake Adventure 2024 promete agitar Lagoa de Cima nos próximos 17 e 18 de agosto. Em primeiro discurso após desistência de Biden, Câmara elogia o seu legado. Ontem até acompanhei o discurso ao vivo, uma parte do discurso, e vice-presidente dos Estados Unidos se tornou candidato à vaga do democrata na disputa pela presidência. E nessa esteira aí da corrida eleitoral dos Estados Unidos, três destaques aqui. Que após o discurso dela elogiar, falando muito que todos amam o Biden, aquela coisa toda, né? E não é só um chamego dela, não. De fato, o Biden, que por fim já não estava tão bem, não foi bem no debate, na própria gestão dele, mas ele é um dos caras que consegue unir todo o democrata. E, claro, evidente que agora uniu também para que ele não viesse à reeleição. E outro fato interessante, ela já tem o número de delegados o suficiente para poder se colocar à disposição do democrata nas prévias, na convenção que vai acontecer agora, a eleição lá em novembro. E o outro detalhe, ao fim do discurso dela, ela fechou falando que já enfrentou vários bandidos. Ela é descendente de mãe indiana, e o pai é africano, tem
agora me fala aqui o país do pai, mas a mãe dela é indiana. E ela falou, na minha vida eu já enfrentei muitos bandidos do tipo dele, se referindo a Trump. E outra informação, já tem pesquisa que iguala os dois em empate técnico. Mais uma informação, ela conseguiu em 24 horas 81 milhões de dólares de doação, o que estava praticamente parado, não estava acontecendo doação por conta de Biden insistir na candidatura. Enfim, eleição dos Estados Unidos, né, que tem importância para o mundo inteiro, a gente sabe disso. São 7 horas e 19 minutos, todos os detalhes estão lá no portal folha1.com.br. Registro mais uma vez o prazer de recebê-lo aqui, meu caro doutor Arthur Borges. Estava com saudade de tempão que você não aparece por aqui para a gente fazer um balanço aí. E eu acho que é a última vez que você esteve conosco, você ainda estava no comando do Ferreira Machado. Sim. Faz tempo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, quem está assistindo também pela televisão, e agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui para a gente conversar. Da última vez que eu estive aqui, eu era presidente da fundação e eu acumulava o cargo de superintendente do Ferreira Machado, mas em torno de 1 mês e meio atrás eu saí do Ferreira Machado e assumi a subsecretaria de Regulação em Saúde. E daquela vez que você esteve aqui, a gente não era campeão da Libertadores e nem quase campeão do mundo. Quase não fomos campeão do mundo. Vamos aproveitar que somos ainda, hein? Mantém esse foco na Libertadores. Vamos aproveitar isso. O problema que a gente não foi campeão do mundo é que tinha um tal de Manchester lá na decisão. Foi quase. Mas foi quase. Foi quase. Acho que o Manchester foi gente boa com a gente, sabe? 7-1 ali, não sei não. Ah, meu Deus, Felipe Melo na zaga ali contra o... Ah, meu pai do céu. Sangue de Jesus. Mas agora o Fluminense embala, o Thiago Silva voltou. Mas quem que nós temos ali? Eu soube uma história de Coutinho também do Vasco, né? É verdade isso? Mas parece que o Fluminense tentou contratar ele, mas ele não tem idade para jogar no Fluminense, é muito jovem. Muito jovem, a gente não tem condição, não tem mais experiente, né? Não tem experiência suficiente. Outro dia eu fui brincar aqui com esse negócio de cabelo branco, que no governo de Rafael não tinha cabelo branco. Aí ouviram, falaram com o Rafael mandou mensagem para mim: pô, Nogueira, você não perdoa. Falei, mas não é, rapaz, é que o Fluminense está cheio de cabelo branco. E o Rafael Diniz, ex-prefeito de Campos, ex-vereador, é flamenguista. Cara, mas tivemos a informação, estava no portal folha1.com.br, agora eu acabei nem pesquisando, mas aconteceu um fato em Campos e chamou a atenção de que houve um processo de uma cirurgia, eu acho que é eletiva, né? Aquela que você pode remarcar a data, acho que tem não é aquela emergencial. São as agendadas, na verdade. São as agendadas, né? As agendadas. E não pôde ocorrer essa cirurgia em função de sangue no hemocentro do Ferreira Machado. Bom, eu queria saber como é que está a situação hoje, isso tem acontecido mais vezes, como é que está o nosso hemocentro, e acrescentar que de um tempo para cá, eu não sei se isso facilitou, se isso ajudou, a Unimed e me parece que também o ASES, o BEDA, criaram os seus centros... Uma agência transfusional. Né, por motivos particulares, eu e Beto até fizemos uma doação na Unimed. Sim. Assim, muito top, direitinho, igual o do Ferreira Machado também. Ou seja, o do Ferreira Machado, o nosso hemocentro é top também, quanto outros particulares. Como é que está essa situação hoje na região? Porque Campos é referência. Pode receber para isso? Pode. Ah, mas Campos recebe. Não, é relativo. Esse negócio pouco, não é pouco, né? É tal de AIH, né? É muito pouco. Mas para ser referência e atender tantos municípios. Como é que está essa situação hoje? Então, na verdade, tem sido cada vez mais frequente realmente a suspensão de cirurgias eletivas pela falta de hemoderivados. É importante a gente entender que o hemoderivado não existe nada artificial que possa
substituí-lo, né? Então, assim, se a gente não tiver a doação, a gente realmente vai ter que suspender alguma coisa. E quando a gente está pensando em um paciente que sofre uma hemotransfusão, ele vai sofrer por algum motivo, né? Ele teve uma perda sanguínea, ele teve um acidente, ele vai fazer uma cirurgia. E o grande problema é que, com o aumento expressivo do número de acidentes que tem acontecido nos últimos períodos, tem se utilizado muito mais sangue na própria rede de urgência e emergência. E em alguns períodos, a doação de sangue ela cai muito. Às vezes, quando a gente tem cirurgias eletivas, em que a gente tem uma preparação, às vezes a família, como você mesmo falou, que você, por uma causa particular, fez uma doação, possivelmente para um amigo, um conhecido, um familiar, mas às vezes a pessoa fala, doutor, eu mandei 20 doadores lá, como é que não teve sangue para o meu paciente, para a pessoa que eu conhecia? Vamos dar um exemplo. A gente tem tipos sanguíneos, né? Você tem tipo A, B, AB e O. E pode ser positivo ou negativo. Vamos dar um exemplo de um tipo sanguíneo aqui. O negativo. O negativo, Deus trouxe para ele a felicidade dele ser um doador universal. Quer dizer, o sangue dele pode doar para qualquer pessoa que tem outro tipo sanguíneo. Mas tem um problema. Ele só consegue receber O negativo. E qual é o quantitativo de pacientes de O negativo que existem hoje? Em torno de 2% da população. 2 a 5%. Quer dizer, quando você pega um paciente com O negativo, para a gente ter 2 bolsas, que geralmente é o que é necessário de uma cirurgia, eu tenho que ter 100 doadores. 100 doadores para, estatisticamente, eu conseguir 2 bolsas de sangue O negativo. Então, quando você fala, mandei 20 pessoas, sim, mas se das 20 pessoas não tiver nenhum O negativo, a cirurgia não vai acontecer. Ajudou outras pessoas. É muito importante, porque você deixa realmente o banco de sangue com sangue, porque, na verdade, a doação que a gente fala, ela é importante, essa doação direcionada, mas também aquela doação regular, né, da pessoa que doa a cada 4 meses, a cada 6 meses. Essa doação ela é muito, muito importante, porque ela mantém o sistema funcionando. Numa situação de emergência, você não tem tempo de fazer uma doação. Você fala assim, mas eu tive um acidente, eu vou lá, vou doar sangue hoje. Mas o sangue não vai ficar pronto hoje, né? Você tem que fazer uma série de testes no sangue, uma série de preparação para que aquele sangue possa ser utilizado. Isso não sabe nem se vai ser possível utilizá-lo. Sim, pode ser descartado. De modo, em alguns casos, você faz testes para hepatite, faz testes para outros vírus. Se você tiver algum positivo, você não pode fazer a utilização daquele sangue. Do mesmo modo, quando a gente fala de doação, a gente não fala apenas de sangue. Vamos dar um outro exemplo. A gente tem doação de plaquetas. Pessoas agora, nesse período de dengue, em que você tem uma queda acentuada de plaquetas, você precisa fazer concentrado de plaquetas para os pacientes. Pior ainda mais, porque o concentrado de plaquetas ela tem um problema, ele só pode ser doador homem. Mulher não pode fazer doação de plaqueta, porque existe um anticorpo chamado HLA que acontece durante a gravidez. A mulher que tem isso, porque na verdade às vezes você tem um tipo sanguíneo que não é o mesmo seu, né? A mulher vai ter um filho, mas tem um tipo sanguíneo do esposo, uma combinação, né? Ela é A, o marido é B, vai a B. Então, na verdade, vai ter que criado um anticorpo para poder manter isso. E esse anticorpo, ele não pode, na doação, ele não pode ser repassado para outra pessoa, porque ele pode causar uma síndrome hemolítica. Então, quando você tem plaqueta, você faz a doação, quer dizer, de cada 100 pessoas, só 50 você vai aproveitar. E quando você faz uma coleta de sangue, diferente de uma bolsa, que você passa 1, 2 bolsas no paciente, a plaqueta, a gente geralmente, quando você tem uma queda, ela vai para 30 mil, 40 mil, como é o caso, o normal dela é 180, 200. Quando tem uma dengue, ela pode cair para 30, 40 mil. E a pessoa tem sangramento. Você tem que fazer uma transfusão de plaqueta. Você, para aumentar 10 mil pontos, é uma bolsa. Então, para a gente chegar ao normal, tem que doar 100, tem que doar 10 bolsas, 12 bolsas de plaqueta. E você já não tem aquele quantitativo. Então, assim, é muito difícil. Eu entendo que a população às vezes fica chateada. Não, mas eu fui, eu doei, eu tentei. Mas às vezes não é possível. É porque a pessoa que ficou sem a cirurgia pode ter feito uma campanha e conseguido lá o quantitativo, mas às vezes não conseguiu o tipo dela, não conseguiu o quantitativo ideal. Às vezes se conseguiu, mas chegou na madrugada e teve um acidente automobilístico com vítimas. Prioridade. E a gente não tem como reservar um sangue para uma cirurgia eletiva, sendo que tem uma pessoa correndo risco, um risco imediato. Por isso que a gente pede à população que realmente as pessoas que são doadores, que continuem comparecendo, quem não seja, procure o Hemocentro. A gente está fazendo agora um prédio novo, como você mesmo falou, que vai ser um prédio assim, inteiramente voltado, tanto para a parte, vai ter um ambulatório de patologias específicas do sangue, vai ter a área de recuperação, vai ter local para parar a ambulância, a gente vai preparar toda uma estrutura para receber ainda melhor. Mas hoje a estrutura que tem dentro do Ferreira Machado do Hemocentro é uma estrutura muito boa. Existe uma entrada em separado, você não passa por dentro do hospital, existe um lanche para os doadores no local, as pessoas são bem recebidas. Então, assim, é um ato realmente de amor, e a gente não tem como criar um substituto. Se a gente fala assim, eu sou rico, tenho muito dinheiro, quero sangue, não adianta. Não adianta. O sangue ele vai seguir pela via da doação. E tem muito doador igual a mim, que só doa para parente ou para um amigo.
Boa parte é assim também. Não quer dizer que seja de tudo ruim, não. Mas se eu sou doador, tenho carteirinha do Hemocentro e tudo. Mas por que eu não posso doar? É de 4 em 4 meses. 4 meses. Então, pode doar. Posso. Não pede nada, porque na verdade você produz, né? O sangue que você está doando, em torno de um mês, ele já está totalmente reposto. O quantitativo que chega, que você retira, não é o suficiente para causar nenhum sintoma, não causa uma anemia, nada nesse sentido. Então não há nenhuma perda para o doador, né? Não, só ganho. E uma outra coisa também interessante de falar é que amanhã, quando essa pessoa que já fez a campanha, ou independente de fazer a campanha, for fazer a cirurgia e tiver o sangue no estoque, independe dela conseguir doador também ou não. Exatamente. Às vezes os médicos até pedem, vamos fazer um reforço, tem sangue, vamos fazer a cirurgia, tá tudo bem. Se você não conseguir doador nenhum, vai acontecer. Mas faz uma campanha, porque vai gastar e não tem como repor. Ou seja, foi o que você disse, não tem como você chegar no balcão da farmácia, me dá aí 2 pacote de sangue aí, não tem como. E como a gente falou, existem tipos sanguíneos mais raros, como é o AB. AB é um tipo muito raro, o O negativo é um tipo AB raro. Aceita outro? O AB, na verdade, ele aceita tudo. Ele também. É melhor, ele recebe qualquer tipo sanguíneo. Mas assim, então, existem tipos que são mais raros, e para que a gente consiga aqueles tipos, você precisa de um quantitativo grande de doadores para chegar naquela quantidade, né? Porque mesmo que você fale, eu consegui 20 doadores, 30 doadores, o que te garante que esses 30 vão ter o tipo sanguíneo que você necessita na quantidade que você necessita. Então, na verdade, o que a gente estimula hoje é a doação universal, quando você doa sem estar direcionado. Direcionado é importante, mas quem puder ser o doador regular, esse realmente é o que mais ajuda a si e a população toda. Você sabe que no Brasil ao longo dos anos, foi demonizado essa coisa assim de acertos políticos. Não é problema nenhum. Romário é do Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. Ele é profissional. Não quer dizer que o político seja profissional, mas político é isso. Hoje ele pode estar num palanque, amanhã pode estar. Isso é absolutamente normal. O que não pode é treta, né, Beto? Aí travou minha câmera aqui. Não pode, a gente sabe muito bem o que é. Agora, essa coisa de quando você coloca dinheiro também na doação de sangue, e eu defendo muito isso, e aí tem gente que me critica, Cláudio, você quer comprar sangue? Eu falei, vai perder uma vida porque faltou sangue, ou não era melhor criar um programa? E aí eu conversei uma vez com a doutora Daniela Tudesco. Ela falou, Cláudio, se você falar que vai comprar sangue, aquilo lá vai juntar gente como ninguém, aquilo vai dar 500 doadores num dia e não pode ser assim. Mas tudo bem, porque não subiu. Ela falou, não, porque nem todo sangue aproveita, é totalmente descartado, tem todo um processo e tal, nem todo doador pode doar, até mesmo no processo ali com a assistente social, ele já fica por ali mesmo. Só teve hepatite, tive hepatite, então não pode doar, né? Mas eu falo assim, vamos pagar pelo sangue, mas não é pagar assim, chegar ali, fulano, me dá um melicidão. Por exemplo, eu sou doador, posso ser reúno as condições físicas, tal, tudo ideal para ser doador. Eu vou, criar um programa, e aí os especialistas estudam, analisam, conversam com quem é do meio, para criar, um benefício, de fato, que vai atrair doador de sangue. Você é contra isso? Na verdade, porque tem uns atrativos, desculpa se eu te interrompi, mas tem uns atrativos, que a gente doa ingresso para o teatro. A turma não vai ao teatro. Porque a legislação em si, ela não permite um pagamento, uma remuneração por doação, seja de órgãos, seja de sangue. E o que se tenta fazer, na verdade, hoje são 2 caminhos, né? A gente tem feito aqueles encontros, aquelas provas de corrida, né? Que são circuito das estações, em que a gente estimula a doação, a gente faz encontros em parques, como já fizemos no Flamboyant, para tentar realmente atrair os doadores. E uma das coisas que a gente tem discutido muito, eu e o Dr. Paulo Irano, né, o secretário de Saúde, que a gente conseguiu agora uma emenda parlamentar em que a gente está aplicando na compra de um aparelho chamado tromboelastômetro.
E o que é esse aparelho esquisito, na verdade? Na verdade, quando você faz o paciente tem uma necessidade de sangue, né, você vai vou fazer uma hemotransfusão porque ele vai fazer uma cirurgia. Então, para o peso dele, a gente transfunde 2 bolsas, 3 bolsas, né? Porque existe uma conta matemática que fala que uma bolsa de sangue aumenta 3 pontos no hematócrito e uma bolsa de plaqueta aumenta 10.000 pontos no quantitativo de plaquetas. Mas existe um aparelho hoje que você colhe o sangue e coloca no aparelho, ele fala exatamente qual é a necessidade do paciente. Para sangue, para plaqueta e para plasma. E isso, os estudos mostram que diminui o consumo em 30%. Então, se a gente não estiver conseguindo mais doação, a nossa tentativa agora vai tentar utilizar o sangue de modo mais racional e consciente, mas através de um aparelho que diga para a gente qual é realmente a real necessidade. E esse aparelho seria muito importante em Campos, porque, na verdade, nenhum hospital de Campos hoje tem esse aparelho. Então, para cirurgias cardíacas que são feitas, ele é muito utilizado em São Paulo e no Rio. Então, assim, eu acho que pode ser um divisor de águas para que a gente consiga fazer um uso mais racional do sangue também. É caro? Caro. Todos os aparelhos devem ser um aparelho em torno de 350 mil, 400 mil um aparelho. Mas como eu estou falando, mas eu acredito que quase 400 mil, quase meio milhão. Isso, mas eu acredito que no uso, no decorrer de anos, o quantitativo que você vai conseguir poupar e disponibilizar na quantidade correta para os pacientes, isso acaba se pagando. Tornar o Hemocentro autossuficiente, né? Pelo menos. E é uma coisa interessante que você falou também, essa questão da reforma aí vai ajudar muito. O novo Hemocentro, né? Como a gente já vai falar muito de reforma daqui a pouco, mas a gente está falando de Hemocentro agora, eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre esse novo Hemocentro, como é que está a obra. Isso foi aquela emenda ainda do deputado federal Paulo Feijó? Foi, exatamente. Ficou perdido durante muito tempo. Um abraço aqui, Feijózinho. Ficou perdida durante muito tempo e foi resgatada nesse período agora. Foi uma medida muito importante, porque se você fizer uma avaliação, muita gente fala, eu vou lá no Hemocentro do Ferreira Machado, e não é. O Hemocentro ele é um órgão independente, ele não é um Hemocentro regional em que presta assistência não só à região da rede de urgência e emergência. Se não me engano, o Hemocentro de Campos ele presta assistência a 10 cidades, a 10 municípios. Então, assim, há necessidade que a gente realmente amplie. Hoje o Hemocentro ele tem toda a capacidade funcional dele num local que acabou ficando pequeno para o tamanho, né, que o Hemocentro ele ganhou. E foi necessário realmente a construção de um prédio novo para que a gente pudesse fazer uma assistência de melhor qualidade dentro das das novas regras da vigilância sanitária, em que a gente consiga unificar os ambulatórios de doenças específicas para os pacientes com anemia falciforme. A nossa ideia é que o ambulatório seja lá pacientes que têm doenças hemolíticas, que o ambulatório seja lá, seja tudo direcionado até para que facilite, né? Se esse paciente tiver uma necessidade de utilização de algum hemoderivado de modo constante, já tem um local onde ele seja atendido, o médico já veja, já faça a coleta, já faça a reserva. Então a intenção é tentar transformar o tratamento dele todo em um local único. Tem muitos casos tem muitos hemofílicos em Campos, aqui na região, que também é uma demanda. A gente não vai falar que é muito, mas existe um quantitativo que é acompanhado, sim. Está sempre sendo assistido, precisa da reposição do sangue também. E o ideal é que seja, na verdade, acompanhado num local único, né? Já tendo acesso ao mesmo médico, né? Eu acho que seria uma coisa mais fácil para o paciente, se sentiria mais seguro e fazer tudo no mesmo local, né? Saber que ele pode fazer uma coleta de sangue no local, ele pode ser atendido ambulatorialmente naquele local, ser feita a passagem do hemoderivado naquele local, vai deixar o paciente se sentir mais seguro, estar no mesmo ambiente. Nós não falamos aqui, mas o doador acaba ganhando um exame completo é um hemograma completo? Não, na verdade não só isso, né? Pesquisa de vários tipos de vírus, entendeu? Então, assim, sempre vale a pena você fazer uma doação, sempre vale a pena. E pode o quê? Alguns dias depois a gente pode pegar lá o resultado do exame para verificar como é que está todo o estado de saúde dele. Tá aqui, ó. Tem uma pergunta do Luiz Carlos Duarte aqui, para a gente fechar esse bloco. E tem um abraço para você aqui também no streaming, aqui no chat aqui do Face. Bernardo Pulha. Grande amigo, esteve aqui, né? Teve figurado. Tricolor. Ele é tricolor também. E Goitacás. Você é Goitacás também? Também. Eu sou americano. Mas tá bom. Um grande abraço pro meu amigo e grande guitarrista. Ué, esse dom aqui eu não sabia. Também tem isso. Tem? Ele também é guitarrista também. Que espetáculo, hein? Violonista, toca muito bem. Violão de 7 cordas, excelente. Rapaz, que amizade boa.
sempre fui amigo do pai dele, a gente sempre conheceu, mas não tão próximo quanto eu sou mais a ele, mas o Zé Luiz Pulha foi secretário de obras de campos, engenheiro, e hoje tenho uma satisfação e foi por essas agendas aqui do programa que tive o prazer também de conhecê-lo. E o Luiz Carlos Duarte Peçanha diz aqui, ó, pergunta a você, o banco de sangue fornece também fatores de coagulação para os pacientes com hemofilia fator 8? Fornece também. Também fornecido, mas como eu estou te falando, muitas vezes acaba que a referência ele fica sendo no Rio, a gente envia o sangue para lá e eles trazem de volta para cá. A partir do momento que a gente tiver um espaço maior em que a gente consiga manter isso tudo, porque eu vou dar um exemplo para você, a gente tem uma intenção da gente colocar um fator de coagulação chamado crioprecipitado, que a gente pode usar para pacientes com sangramentos agudos. Esse crioprecipitado ele tem que ficar guardado num freezer a menos 60 graus. Então você tem que ter toda uma estrutura para se manter isso. A partir do momento que a gente tiver realmente um prédio novo, dentro da regulação e melhor adaptado, vai ser possível ofertar à população uma gama muito maior de hemoderivados, além de sangue, de hemácia, plaquetas e plasma, que é o que a gente pensa, que é pensado muito, porque todos os pacientes, por exemplo, pacientes que têm necessidade de transplante de medula óssea, a gente hoje tem um banco de coleta do sangue em que fica guardado para se o paciente no futuro tiver um paciente que seja compatível, a gente avise a esse doador que ele é compatível e ele possa fazer o procedimento para retirar a medula óssea. Tudo isso é feito pelo Hemocentro aqui em Campos. Já é feito hoje? Já é feito hoje. A gente tem um banco de coleta. Então você tem um banco de coleta do sangue, você consegue colher, você não precisa fazer a coleta da medula óssea, você colhe o sangue e no próprio sangue você consegue saber se existe uma compatibilidade dele para ele ser um doador. E se no futuro for necessário, ele pode fazer a retirada da medula óssea. Tudo isso é coordenado por doutora Sandra Chalub, que é uma profissional excelente. Um dia, recomendo que você chame ela aqui, muito atualizada, entendeu? Ela trabalha no Hemorrio também, muito contato e está sempre buscando coisa nova. Toda semana ela liga, sempre tem uma ideia nova, uma coisa nova que ela pode colocar, sempre tentando engrandecer a função do Hemocentro como realmente um centro de referência. Por favor, me passe o contato dela. Pessoas boas têm que falar, não é comigo, é com não, até por mim você nem vem pelo público. Cara, mas assim, é interessante porque tem muita coisa acontecendo e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Esse, por exemplo, aí, dessa doação de medula, legal que meus filhos participaram outro dia, eu não sei se foi aqui no Jardim São Benedito, algum evento que chamou para que fizesse o teste de doador de medula. Eu achei legal, cara. A gente só faz a coleta de sangue e você fica arquivado. Se um dia aparecer alguém que é compatível, você faz o contato. Aí a pessoa, não, quero fazer a doação. Pode doar. E não machuca nada, porque você está apenas uma coleta de sangue. Sim. Na primeira fase. E também na segunda, se for o caso de doar a medula também. E você fica com um banco muito grande para poder ajudar a população. Porque realmente a doação de medula, você tem que ter uma compatibilidade muito extrema para que você consiga, né? Quase que... Às vezes de 1 em 1 milhão que você vai conseguir uma pessoa que faça doação. Então, quanto maior for esse banco, né, que esteja com sangue ele aguardando para isso, maior vai ser a chance do paciente. E a doação de medula também não é bicho de 7 cabeças também. Você vai embora no mesmo dia, feita com anestesia local, não precisa ser feito com anestesia geral, nada nesse sentido. É retirado geralmente da região do quadril. Sim. É porque fica meio apavorado Não, é uma anestesia local que você faz. É que eu fui criado do lado de um posto de saúde lá em Italva, sabe? E assim, era meio muro mesmo, rumo, né? Então eu passava assim, para ir para rua brincar, eu passava no corredor do lado do muro, em que estava do outro lado aplicando vacina nas crianças. E era um griteiro para mim aquilo ali era um inferno. Então não posso ver agulha não, eu tenho um trauma de agulha. Então assim, e mamãe ainda falava, se continuar fazendo isso, vai levar agulhada. Mas assim, essa brincadeira à parte, não tem hoje em dia essa tecnologia. Não, e você vai estar salvando uma pessoa, na verdade, né? Porque você vai ser a única pessoa com a compatibilidade para salvar uma vida de outra pessoa com uma doação de um pequeno quantitativo de medula óssea. Então, realmente é muito importante a gente ter esse banco abastecido com essas informações. Para fechar esse Hemocentro de conversa e de bate-papo aqui, porque a gente fica mais tempo, claro, duas coisas. Uma, a gente não falou sobre o ônibus, a gente pode falar, e outra, quando é que é a data para cravar aí a entrega do Hemocentro novo?
Tem possibilidade de fazer isso? Eu acredito que esse ano ainda não, porque eu acho que ainda tem realmente uma obra de 2 andares, né? Que começou realmente do zero, não tinha nada, você tinha um buraco ali, na verdade, né? Em que está sendo feito, mas assim... Além de ter sido feito isso, tem toda uma estrutura, né, operacional lá dentro, como eu te falei, né, com freezer de menos 60 graus, toda uma parte de operacional que eu acho que vai demorar um pouco mais ainda, mas eu acredito que para fevereiro, acredito por aí. Janeiro, fevereiro já vai estar apto a estar funcionando. Luiz Carlos está perguntando também aqui, o banco de sangue faz classificação no complexo HLA? Sim. Eu não faço ideia nem do que seja isso. Foi até aquela questão que a gente falou, que você tem esse anticorpo que pode gerar essa síndrome hemolítica. O grande problema, na verdade, acontece da plaqueta. Muitas pessoas perguntam, por que as mulheres não dão plaqueta? A gente testa em todo mundo, porque é muito caro. Então não valeria a pena a gente conseguir testar todo mundo, e o quantitativo poderia dar muito alto. Então você testaria muita gente para quantidade muito pequena com gasto muito alto. Por isso que acaba não sendo sem contar tempo, né? Mas no próprio Hemocentro, o que a gente não consegue fazer aqui, a gente faz a coleta e faz o encaminhamento para o Hemorrio. Então não há problema, porque a gente não consegue fazer por aqui. A doutora Sandra tem um excelente contato com o Rio, a gente consegue ter a ajuda do Hemorrio para faz essa parceria também, para poder suprir, com certeza. Bom, então é sempre doar sangue. Exatamente. Doar não dói e salva vidas. E tem aquela coisa também, você não precisa estar de dieta restrita, zero, nada, pode... Só não pode uma dieta muito alta, né? Muita gordura, com muita bebida alcoólica, muita gordura, tem que tentar realmente evitar isso, né? No seu caso, fica atento aí. A Beto também não bebe não, mas assim, da noite anterior à doação... Fazer uma alimentação mais... Normal, agora, vai tampar uma feijoada aí, nem um café da manhã com ovos e bacon. Pouquinho, né? Vai ter que esperar um pouco. Dia eu não bebi no domingo, não. Naquele dia que você foi doar também, não bebeu no domingo. Segurei. Mas também depois que doou, já saiu de lá. Tô brincando, ele não bebe não. Mas assim, porque a pessoa fala, mas eu já tomei café da manhã. Se você não tomou um café muito gordo, não tem problema. Na verdade, o problema realmente é a ingesta de muita gordura, bebida alcoólica, alguns medicamentos, né, que eles pedem para ser evitado naquele período. Basicamente isso. Só isso. Doar sangue é salvar vidas. Bom, eu preciso fechar esse bloco, meu caro doutor Arthur, e a gente volta no próximo bloco e a gente emenda falando sobre essa nova fase aí da Fundação Municipal de Saúde, com todas essas obras em andamento. A gente vai falar do Farol de Santo Tomé, que agora no inverno pouca gente fala, né? Pouca gente se mobiliza mais para farol, espera mais para verão, aquela coisa toda. Também de Santo Eduardo, depois daquela chuva gigantesca lá, destruindo aquela boa parte daquela comunidade, que atingiu aquela comunidade, e outras unidades aqui, como o PU da Saldanha Marim, que vai virar a clínica do homem. Já tem a clínica do adulto, perdão. Já tem a clínica da criança em Guarulhos, né, que tem recebido elogios aí da população, e tem que facilitou, né? Tem criança, você já sabe. Não, acho que assim foi muito importante, porque eu acho que quando a gente iniciou o nosso trabalho, existia realmente uma dificuldade muito grande na rede de urgência e emergência para o atendimento pediátrico. Não sei se você lembra, né? Que as pessoas falavam que tinha uma peregrinação que ia numa unidade não tinha, e numa outra não tinha. Dificuldade de médico, na verdade, a gente não conseguia, porque você veja, a gente tinha 3 hospitais, 5 unidades pré-hospitalares, e todas elas com equipe de pediatra, de no mínimo 1 a 2 pediatras por dia. Não existia quantitativo de pediatras em campos para que a gente conseguisse colocar em toda a rede. Então, quando acontece uma situação como essa, por vezes há necessidade que a gente centralize, ofereça o atendimento com garantia em um local, né, tenha certeza que naquele local vai ter, e a partir daí você comece a remontar a rede, que foi o que a gente fez, né? A gente primeiro acertou lá, colocou 5 pediatras por dia, atendendo 24 horas, conseguiu solidificar o atendimento. Na sequência, se abriu a clínica do adulto, a clínica da criança do HPC, com 3 pediatras. Aí você ficou com 2 locais, né? Por conta da reforma do HGG também. Isso, você ficou com um na Pedra, um atendimento na Pedra em Guarulhos. Uhum. Na sequência, a gente conseguiu completar a equipe do São José com 2 também era difícil, do São José era crônico. Não tinha, a gente completou hoje, tem final de semana, todos os dias a gente ficou com 3 unidades funcionando. E a partir daí a gente conseguiu continuar completando. Farol, hoje a gente conseguiu colocar pediatra em Farol. Ururaí tem alguns dias com pediatra, a gente não conseguiu completar completamente, mas a gente já foi ajustando para oferecendo dentro da rede. E no caso, na emergência, Ururaí, clínica da
No caso, se for trauma, é Feira Machado, a gente sabe. Não, mas se for criança, pode plantadores de cana, porque é próximo, né? Plantadores, você nem é a Guarulhos. Não, se você chegar em plantadores de cana, você tem a pediatria 24 horas funcionando 24 lá, horas. com internação, com a qualidade muito boa. Está no hospital, exatamente. Não, perfeito. Vamos falar mais sobre isso? Próximo bloco, então, a gente só dá uma pincelada aí sobre essa atualização e essas mudanças aí no caso da clínica, porque quando a gente passa mal, a gente só procura as coisas quando interessa. É natural, não é problema nenhum, é normal. Vou ficar procurando saber onde é que interna a criança, onde é que cuida de criança, se eu não tenho criança, mas de repente chega um netinho aí. Mas o ideal é a gente ter um local de garantia, né? Que você tenha certeza e a população que você vai naquele saber local. onde Hoje tem. Eles sabem que se procurarem realmente a clínica da criança, vai ter o atendimento. Se procurar o HPC, vai ter o atendimento. Isso dá uma tranquilidade muito grande para eles. Muito grande. Bom, então a gente faz essa pausa aqui agora no Folha no Ar. Daqui a pouco a gente segue conversando com o Dr. Arthur Borges, médico neurocirurgião, presidente da Fundação Municipal de Saúde, por isso essa abrangência de todas essas unidades, não de algumas que aí passa pela Secretaria de Saúde, outras unidades, UBS, por exemplo, é tudo por conta da Policlínicas, né? Tem alguns programas especiais que eles seguem, né? Também. Realmente a Secretaria de Saúde realmente é um gigantismo muito grande, porque a ideia é o atendimento da prevenção, né? Então são as equipes de estratégia de saúde da família, de todos os programas especiais, realmente é um universo muito grande para ser gerido. É muito campus e com características, né, muito diferentes, né? Às vezes uma cara de um local é totalmente diferente do outro, então realmente é bem difícil. Completamente diferente. É um monte de cidade dentro da cidade, e tem outras cidades também que vêm para cá para ser atendido aqui, que é uma loucura. Transforma isso num mega problema, que às vezes pode ser uma coisa corriqueira aí, que acaba sendo um mega problema, porque é muito grande, é tudo muito grande. O que se fala hoje que Campos, hoje tendo 550 mil habitantes, tem mais de 600 mil cartões SUS. Ah, é? Então, na verdade, a gente tem muito mais gente que está lotada, quer dizer, que transferiu para cá, né, a necessidade do atendimento de urgência mesmo de ambulatório, porque sabe que a saúde de Campos teve realmente um boom em qualidade, né, na oferta de serviço. Está perfeito? Claro que não. A gente lida com muitos atendimentos. Eu converso sempre a rede de urgência no ano passado, a gente atendeu 420 mil pessoas. Na rede de urgência, só a gente. Só urgência? Só urgência. Só as unidades pré-hospitalares e os hospitais. Então, você atendeu quase a população de Campos inteira. A gente vai conseguir passar por 400 mil atendimentos sem nenhum percalço? Muito difícil, né? Porque algumas coisas realmente não são resolvidas na própria cidade. Algumas coisas precisam de tempo para ser resolvido, né? É muito comum, às vezes, as pessoas falam, olha, eu estou com um parente meu no Ferreira Machado há 20 dias com uma fratura e não foi operado. Mas, por vezes, foi uma fratura exposta e não tem condições de pele. A pele está cicatrizando, tem que fazer um acompanhamento com a cirurgia plástica para a pele cicatrizar, para que a gente possa fazer o atendimento da parte ortopédica. Então, às vezes, as coisas não são no tempo em que a gente quer, né? São no tempo da doença, que você tem que esperar realmente ter recuperação delas. E algumas vezes a gente não consegue fazer em Campos. Às vezes você tem uma prótese muito específica que tem que ser feita no Instituto de Traumatortopedia. Às vezes você tem um tumor em que, na verdade, você precisa de uma terapia especial que não é feita também aqui, você tem que mandar para o INCA. E, às vezes, essa regulação de vagas, às vezes, para o Estado, ela não é tão simples, né? Porque você tem hospitais de referência do Brasil inteiro, né? O INCA recebe do Brasil inteiro. A gente, às vezes, não consegue a celeridade em que o paciente quer. Mas o que eu sempre passo para eles, ele está sendo assistido, né? Ele está no hospital, ele tem um médico visitador, ele tem um medicamento, ele ainda não conseguiu o tratamento definitivo dele, mas está todo mundo empenhado, né? Todo mundo está empenhado em que seja recuperado, em que a gente consiga resolver a vida dele. Eu, numa dessas entrevistas também, e aí lá com seu um dos seus antecessores, Dr. José Manel, que é um figuraço também, português, rapaz, o que ele tem de competência tem de ignorante, não manda recado não. E é por isso mesmo que a gente gosta dele, né, do jeito que ele é. Ele falou, Cláudio, eu perguntei, ele qual o maior desafio seu à frente aqui do Feira Machado? Isso foi lá para o 2004, 2006, lá 20 anos atrás quase. Ele falou, o maior desafio meu é humanizar esse atendimento. O resto a gente vai resolvendo, vai de equipamento, essas coisas. E é difícil humanizar. Uma equipe do Ferreira Machado, uma equipe de saúde do município de Campos. É gigante. Foi uma evolução. Na verdade, o Ferreira Machado ele tem 1.800 funcionários, né? Nossa. Porque você tem de tudo, né? Você tem pintor, você tem... Todo mundo pensa Eletricista, muito na parte assistencial, né? Sim. Mas não é só a parte assistencial, né? Você tem todo um corpo por trás que faz aquilo funcionar, né?
E eu acho que devido a assim, essas características, tudo que foi trabalhado com a equipe desde a época do Covid, que a gente agora, na semana que vem, daqui a uma semana, a gente completa 3 anos sem paciente no corredor, né? 3 anos. 3 anos. E tem ficado, esse sábado, eu tive lá sábado à noite, lá por volta de meia-noite, a gente consegue manter. E para manter aquilo não é uma situação fácil, né? É uma luta diária. A gente hoje, depois que a gente teve a ajuda do Lindas Emergência, né, que foi aquele projeto do Ministério da Saúde, em que uma equipe do Sírio-Libanês veio até o Ferreira Machado e ficou 6 meses com um médico e um engenheiro acompanhando o funcionamento do hospital, a gente conseguiu encontrar várias falhas de fluxo. Porque assim, os profissionais a gente já tinha, né? Se você me perguntar assim, depois do acompanhamento do LIM, do Sírio-Libanês, quantos profissionais a gente contratou? Eu contratei um matemático para fazer estatística para mim, porque realmente é meio complicado para o médico fazer estatística. Mas não, a gente não contratou. Não. Mas a gente não contratou médicos. A gente não contratou médicos. Não mexeu na equipe. Na verdade, a gente precisava funcionar um fluxo. Eu vou dar um exemplo para você. Eles faziam vários encontros com a gente a cada 15 dias. Um dos encontros, eles foram fazer uma avaliação com a gente sobre alta hospitalar. Aí vou dar um exemplo para você. Você imagina, você tá internado, fez uma cirurgia, o médico chega e te dá alta. Você acha que você leva quanto tempo para você ir embora do hospital? Seria o normal para você? Normal, o médico passou, deu alta 1 hora depois. 1 hora depois. Mais ou menos? Era a nossa ideia, né? Eu sempre pensei nesse modo, você dá uma alta e tal. Eles chamavam toda a estrutura do hospital, porque na verdade quando você tem alta, tem a parte administrativa, contatar a ambulância, chamar a equipe, chamar a família, passar os dados e tal. Pegou toda a linha de cuidado, eram 22 horas para ter alta. Um dia? 22 horas para ter alta. Um dia, praticamente. E aí acontece, quando você faz uma avaliação... Quer dizer, o médico te deu alta agora às 10 horas da manhã. Porque na verdade, como é que era? O médico foi lá, te deu alta. Ele entregava o papel para a enfermeira do andar. A enfermeira do andar entregava para a secretária para levar até o núcleo onde seria contactada a família. Contactava a família, não, mas eu só posso buscar ele 5 da tarde. Ok, vamos preparar então para 5 da tarde. E a família vinha buscar, cadê a ambulância? Não, a ambulância vai fazer uma remoção. Então você não tinha uma coordenação para que você conseguisse dar alta no tempo correto. Porque muita gente fala assim, não, mas o LIM, o objetivo do hospital, da avaliação que eles fazem é o seguinte, eles dizem que quando você consegue diminuir o tempo de internação do paciente em um dia, isso corresponde num hospital de 240 leitos, que é o Ferreira Machado, a você aumentar 40 leitos. Então você não precisa aumentar 40 leitos. Se você conseguir dar alta um dia antes, a pessoa fala, não, mas você quer dar uma alta precoce? Não, quero dar alta no momento certo. Eu quero que quando der alta, ele não leve um dia para ter alta. Se a gente conseguir, aí nisso a gente conseguiu. Hoje a gente caiu para 4 horas. 4 horas. A gente conseguiu cair para 4. Então, assim, são várias coisas que por vezes a gente não pensa. Vou dar um outro exemplo que o LIM preparou, que o Sírio-Libanês preparou com a gente. Vamos dizer que você chegasse no hospital e você estava com um quadro de dor de cabeça. O médico pede um exame de sangue, pede um raio-x, porque pode ser uma sinusite, pede uma tomografia. Qual era o problema? O raio-x, ele ficava pronto em 15 minutos. A tomografia, em 1 hora. E o exame de sangue, em 4. E aí? Então era muito picotado. Então, durante esse período, o médico já estava vendo outros 30 pacientes até que tudo ficasse pronto. Então, como é que ele sabia que estava tudo pronto ao mesmo tempo? Aí foi criada a figura de um técnico de enfermagem que é chamado de fluxista. Ele, quando ele entra, tem um quadro numa sala chamada UDM, Unidade de Decisão Médica, é onde está esse paciente que está aguardando algum exame. Tem um quadro onde está tudo anotado. Exame de sangue, tal hora. E esse cara, ele fica o tempo todo olhando o quadro e pegando, me juntando, para chegar, doutor, tudo bem, está aqui, ó, está tudo pronto. Ele fez o raio-x, fez o exame de sangue. Então ele entrega para o cara na hora e você facilita isso. E a gente começou a tentar diminuir os tempos de atendimento. O nosso tempo de laboratório, que era de 4 horas, para a UDM, que é essa unidade ali, hoje é 50 minutos. Para essa, porque ali eu preciso decidir mais rápido. Um paciente está internado no andar, que o médico pede um exame de rotina, não precisa daquele resultado na hora, porque possivelmente ele vai ver o paciente só à tarde, ou do outro dia ele pede o exame hoje, e amanhã eu vou pedir um exame de sangue para dar alta para ele amanhã. Quer dizer, eu preciso do exame para 24 horas. Então, esse pode ser retardado, o resultado desse exame. E já o da UDM tem que ser antecipado. Então, se criou prioridades no laboratório. Esse precisa ficar pronto em 1 hora, esse precisa ficar pronto em 2 horas. Se criou prioridades para que a gente conseguisse... Estava sem controle, estava tudo junto. Então, na verdade, o LIM ele faz isso, ele abre, na verdade... É um programa do Ministério do Ministério da Saúde que, na verdade, ele veio, da Toyota, da automatização do funcionamento, né? Para que você facilite, você consiga fazer uma avaliação do hospital como se fosse uma fábrica, que seja uma linha de produção. O grande objetivo seria esse. E o Ferreira Machado, ele passou durante esse treinamento, conseguiu ficar entre os 10 melhores do Brasil.
E agora a gente foi colocado para a fase 2. A fase 2 agora não é mais na emergência, agora a fase 2 é o Lean da UTI e do centro cirúrgico, que é a preparação para que você consiga fazer mais cirurgias com o mesmo quantitativo, os pacientes têm uma rotatividade maior na UTI, e o HGG agora vai fazer a fase 1, foi selecionado para fazer essa mesma fase que o Ferreira Machado fez. Porque, cara, eu imagino a quantidade, o fluxo de um Ferreira Machado. Eu já fiz plantão lá de época de carnaval, quando eu fazia reportagem, era doideira. É um negócio muito doido. Mas, Cláudio, um negócio assim, aqui, muito. Então você sabe. Acho que todo mundo devia passar uma vez no Ferreira Machado. Você ficou na emergência lá internado. Qual era o principal problema na minha concepção na emergência? Quando você entrava no corredor, você tinha os pacientes lá que estavam lá aguardando, né? Eles foram vistos, estão medicados e tal. Mas quando você olhava, você não tinha perspectiva do que cada um precisava. Quem está internado, quem está em observação, quem é para tomar uma vacina. Você não conseguia ter essa visualização. E o que o Lean fez com a gente, na verdade? O pronto-socorro ele fez uma mudança hoje. Hoje eu tenho 3 salas. Eu tenho uma sala que chama UDM, que eu te falei, chama Unidade de Decisão Médica. Ali o paciente só pode ficar até 6 horas. Então a gente tem uns marcadores. Quando passa de 6 horas, fica um marcador vermelho. Tem alguma coisa errada. Porque o seu exame de tomografia sai em meia hora. Eu vi isso agora na Unimed. Você vê a paciente fulano de tal, está aqui há 2 horas, e contando o reloginho. Então, tem um quadro que fica contabilizando isso. Aí, quando completa 6 horas, eu preciso de uma definição. Ele vai ter alta, ele vai ser encaminhado, ele vai ser internado, ele vai ser operado. São 4 opções para ele. Ele vai ter que ser internado. Para ser internado, tem que se preparar o leito, porque você não sabe em qual unidade que ele vai ser internado. Ele é da ortopedia, ele é da clínica, da UTI. Aí eu passo para um outro setor, que chama boarding. Boarding é um setor onde ele está internado e foi solicitado o leito, está sendo preparado o leito para ele. Ali ele pode ficar até 12 horas. Então ali é onde ele já está definido, ele já está deitado, ali ele já deita, já está na cama, já pode ir direto, então. Se já tiver a vaga, se não precisar do border, já pode ir direto. Boarding é embarque, seria um embarque. Seria um embarque. Tá. E ali no boarding, o que isso é feito na verdade? Ele não está só aguardando, né? Se ele se definiu que é uma fratura de fêmur, ele vai ser operado, eu já estou fazendo pré-operatório. Eu já faço o eletro, eu já colho o exame de sangue, já estou adiantando. Ali mesmo. Eu já estou adiantando. E a gente tem uma outra sala que chama UCP, Unidade de Curta Permanência. Eu tenho um paciente que tem que tomar 2 doses de antirrábica, vai ficar 2 dias, não precisa internar. Ele pode ficar lá mesmo, tem uma cama, aí tem cama, tem enfermagem, porque eu não preciso internar ele no hospital. A patologia dele é uma patologia de pronto-socorro, ele precisa tomar 2 dias de um soro antirrábico, ele precisa tomar 2 dias de antibiótico para terminar um antibiótico, eu não preciso internar ele no hospital. Então hoje, quando eu entro no hospital e olho o boarding cheio, o problema está onde? No andar. O andar não está dando alta, porque o boarding está cheio. Então eu vou no andar, vou brigar no andar. Se a UCP está cheia, quem está travando? É o laboratório ou a tomografia. Eu vou atrás do laboratório da tomografia. Se a UCP está cheia, é paciente de curta permanência mesmo ou internaram errado? O paciente precisava ficar mais de 2 dias. Aí eu vou ter que. Então hoje, quando a gente entra e olha o pronto-socorro, eu dou uma olhada de 10 minutos, eu sei onde está o problema do hospital. O CP é a unidade... Curta permanência. Que é o paciente para ficar lá 2 dias. Então, quando a gente entra hoje... O DM é a unidade de decisão médica. E boarding é o local onde está guardando a internação. Então, hoje, quando a gente olha, os pacientes, eles estão em setores. É um hospital particular. Eles estão em setores. Hoje você tem um sistema, então... Eu vou ter que ouvir esse programa de novo para entender esse monte de processo. Você imagina você que está lá o dia todo. Mas, assim, é como se fosse um hospital particular hoje. É um sistema de hospital particular. Você atende o hospital? Você consegue atender ainda? Trabalho ainda. Dá tempo? Como é que esses caras... Eu não sei como que esses médicos arrumam tempo. Tem almoço, então é só você almoçar e não dormir, dá tempo. Não, do nada aparece o médico, sábado, domingo, você não descansa, não. Ele também ganha muito bem. Mas vamos lá. Não, aqui, o tempo já estourou, deixa agora de tempo para lá, vamos fazer aqui, só mais uma pergunta. E aí você, automaticamente, e aí fazendo uma autocrítica ou não, você fica à vontade, da sua consciência. Do Ferreira Machado hoje, com toda essa renovação que houve por conta desse sistema Lean, como que você compara ele a um sistema de hospital particular? Então, o Lean... Está muito longe ainda? Eu acho que a gente tem que comparar o pronto-socorro. Hoje eu acho o pronto-socorro do Ferreira Machado muito bom no nível. O restante a gente vai perseguir. O hospital, hotelaria, aí estou falando, a gente vai para a fase 2, vai para a fase 3, o nosso objetivo é continuar. Mas o pronto-socorro hoje, a organização funcional dele, é muito melhor, porque senão não seria possível a gente manter 3 anos sem paciente. Em algum momento a gente ia ter. E já houve períodos, porque na verdade, uma coisa que não é falada hoje, o Lean, ele criou uma metodologia para a gente, em que a gente faz reuniões
diárias. A gente tem reunião 9h30 da manhã e 13h30 da tarde. E essas reuniões são com os funcionários do hospital de cada setor. Então vai uma pessoa da lavanderia, vai uma pessoa do CTI, vai uma pessoa da engenharia clínica, de cada área, do pronto-socorro, da enfermagem, dos médicos e tal. E ali naquela reunião 9h30 da manhã, uma reunião de 10 minutos, você está com algum problema no seu setor? No meu setor está faltando tal coisa. Está com problema no seu setor? Está queimado tal máquina. Então, assim, 10 horas da manhã, eu tenho um panorama inteiro do hospital do que está ruim. Eu tenho o dia para tentar resolver. Isso diminui o quê? Aquela questão de chegar 2 horas da manhã, olha, está queimada aquela máquina e ninguém avisou. Então a gente faz reuniões 2 vezes por dia com toda a equipe para que a gente saiba, na verdade, como está o funcionamento do hospital. E essa reunião, ela vai ativar para a gente a característica de funcionamento do pronto-socorro, que pode ser verde, amarelo ou vermelho. Então, por exemplo, se está verde, a gente hoje não está com taxa de ocupação alta, tem leito lá em cima, os pacientes estão ciclando. Começa a ficar, tem critérios, eu estou com mais de 20 pacientes no pronto-socorro, eu vou para o amarelo. Eu já sei que se chegar no vermelho, a gente para a cirurgia eletiva, para tudo, o laboratório fica focado inteiro para o pronto-socorro com o objetivo de desafogar o hospital. Então, o dia todo é sendo feito estatística, em que nível que está, quais pacientes que estão lá embaixo, quem pode ter alta, quem pode internar, quem pode transferir. Então, assim, é um trabalho muito grande, um trabalho diário. Você conseguir diminuir o resultado, tempo de espera do resultado de exame de sangue de 4 horas para 50 minutos, sem dúvida já é Você consegue acelerar, né? Um acelerador aí. No local onde ele precisa, né? No local que seria aquela unidade que eu tenho que decidir qual é. Ou se vai ter alta ou se não vai, ou se vai ficar mais meia hora, mais uma hora. Justamente, com a vida dele. Porque a vida toda, Cláudio, você deve ter ouvido, quando você falava assim, olha, a gente está com paciente no corredor, tem muito paciente. O que a gente sempre ouvia? Nós precisamos de mais profissionais e precisamos de mais leito. E na verdade não é isso. Não ia dar conta. Não é profissional e não é leito. Você tem que fazer as coisas. Você tem que fazer as coisas funcionarem nos tempos corretos, que a alta ocorra no tempo correto. No hospital que a gente visitou em São Paulo, em que eles tinham uma dificuldade de alta, eles tinham uma sala de alta. Então, por exemplo, o médico passava de manhã, 9 da manhã. Então, o paciente está de alta. Era dada alta para ele ia para uma sala com a cadeira do papai, com televisão, com café, tudo, e aguardava a família numa sala, porque eles consideram o leito de internação muito importante. E se o cara está de alta, ele quer sair do leito, né? Ele quer ficar no local. Sumido ali. Colocava numa cadeira do papai, com tudo, ele aguardando com o enfermeiro. Tem uma enfermagem que dá um medicamento de horário para ele, ver uma televisão, tomar um café, enquanto a família vinha buscar. Então, assim, são vários mecanismos. Tem esse problema da família. Às vezes a condição do cara não é, ele não tem um carro, ele não tem um pai. Se tem um carro, mas não tem um. Você tem que aguardar uma ambulância, como eu te falei. A gente tinha assim, uma questão, mas assim, hoje, como é que a gente conseguiu resolver isso? Hoje a gente tem um quadro na internação, nas enfermarias, com as previsões de alta. Então, quando ele interna, o médico interna, ele diz pra gente qual é a previsão de alta para aquele paciente. Dele é... não, são 10 dias de antibiótico, doutor, vamos fazer 10 dias, no 11º vou fazer um exame de sangue, a alta está prevista para o 12º. Já fica a ambulância separada. A gente já amanhã tem uma previsão de 4 altas, preciso de ambulância aqui para o horário. Não dá para separar uma viatura ou 2 só para essa, não dá, né? Não dá, é muito difícil, porque a gente faz transferências para o Rio, na verdade com 1, 2 viaturas, tem pacientes que fazem ressonância e transferência dentro da própria cidade, mas a gente deixa hoje, como a gente tem essa previsão de alta, já sabe se naquele dia está muito cheio, pede para a ressonância fazer à tarde, a gente tenta organizar um horário para que a gente consiga fluir essas altas dos pacientes. Também é fluxo, não é mais um carro. Não, justamente, mas você vê, é um trabalho diário para poder se manter isso. Tem uma postagem aqui do Maurício, mas eu preciso fechar, muito boa. Não, e a gente vai ter que ouvir esse programa de novo, ver de novo, para a gente entender esse... Não, você falou numa velocidade fantástica, e que é assim, o seu dia a dia, né? Que pra gente que não é, você fica... Mas eu entendi 2 coisas importantíssimas, pelo menos, a diminuição do tempo de resultado de exame e a diminuição da liberação de alta, né, efetiva, até o indivíduo sair, até o paciente sair realmente do hospital de 22 para 4 horas, quer dizer... A setorização dos pacientes é muito importante, né? Saber a complexidade de cada Perfeito. Tudo isso te deixa mais claro, você entrar no pronto-socorro, você olhar e saber onde está o problema. Isso que é o principal para a gente. Tem demanda aqui para você no próximo bloco, o Maurício está falando aqui, tem um texto maior aqui, e a gente vai trazer para você responder, por favor. Bom, são 8h06, então a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje conversando com o Dr. Arthur Borges, presidente da Fundação Municipal de Saúde de Campos e subsecretário de Regulação em Saúde,
médico neurocirurgião, por isso que ele fala rápido, assim, que ele quer botar nossa cabeça maluca para poder internar a gente e operar. Não, tô brincando, mas se você não fala nessa dinâmica aí também, a gente termina meio-dia. Não dá tempo. Muita mudança que aconteceu. Isso é importante. Muita coisa, né? Muita coisa. 8h07. Tem uma super dica agora da Nauta XP Investimento para você investir o seu dinheiro no lugar certo, com segurança e maior rentabilidade. Minuto Nauta